Quero que Deus tire o meu nome do livro da vida, se o que eu for te contar aqui é invenção minha. O Senhor me deu uma revelação aterrorizante e é um recado para aqueles que vão ficar no arrebatamento. Jesus está voltando e esse negócio é sério. Abre os seus olhos, você que é cristão, para não ser pego de surpresa. O Espírito Santo da verdade está às portas. O Senhor falou para mim que muitas pessoas vão ficar por falta de perdão, por não perdoar pessoas que os ofenderam, que os machucaram. Por mais que você se sinta ofendido, que você se sinta ferido, Jesus está dizendo que você vai ficar se você não perdoar. Eu estava na minha casa quando de repente eu começava a escutar a zoada bem forte, bem aterrorizante. Eu nunca tinha visto aquela zoada antes. E eu procurava para ver o que era lá fora e via que estava todo mundo gritando e olhando para cima. Quando eu olhava para cima, eu via várias pessoas sendo arrebatadas, inclusive os meus filhos e minha esposa. E eu falava assim, o arrebatamento chegou e eu não subi. Só que eu estranhava porque eu não estava me sentindo péssimo, não estava me sentindo horrível. O Senhor ele falava para mim que era para apenas eu observar o que estava para acontecer, que era apenas uma demonstração do que vai acontecer naquele grande dia. Eu começava a caminhar, meus irmãos, e eu observava que muitas pessoas que eram da igreja, que ficaram, estavam desesperadas, estavam arrancando seus cabelos, literalmente, pessoas arrancando o cabelo mesmo, gritando de dor. E eu observava e eu ouvi o Senhor falava assim, aí é muito ranger de dente, não é mesmo? Não quiseram me dar ouvidos, não quiseram ouvir as minhas santas palavras. Aí ele começava a apontar, ele mostrava pessoas que estavam ali, arrancando seus cabelos com muita dor no coração porque ficaram, e gritava, Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E eu ouvia uma voz do céu dizendo assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E eu ficava assim, meu Deus, que coisa séria. E o Senhor falava assim, agora olha mais para lá para frente. E eu via pessoas andando de um lado para o outro como se estivesse desorientada e falando assim, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, eu deveria ter perdoado, eu deveria ter aberto meu coração. E o Senhor falava assim, olha, aqueles ali estão cheios de remorsos, porque eles não perdoaram as pessoas que eu tinha dito que eram para eles perdoarem. Porque a Bíblia fala o seguinte, meus queridos, se alguém te magoar, você deve perdoar 70 vezes 7. E Jesus disse claramente para mim, eles não quiseram perdoar, como eu poderia os perdoar se eles não podem perdoar? Se você não perdoa, cara, Jesus ele não vai te perdoar também não. Não pense que é assim não, tá? A vida é feita de mão dupla. Você primeiro tem que liberar perdão para você ser perdoado por Deus também. Então, Jesus ele falava para mim, muitas pessoas irão ficar por falta de perdão. Muitas pessoas irão ficar porque não pediram perdão. Muitas pessoas irão ficar por coisas que eles acham que é besteira. Por isso que a Bíblia fala que a porta é estreita. E mais à frente, quando eu começava a andar, eu observava que tinha pessoas que começavam a gritar, chamando pela mãe e pelo pai, pedindo perdão por não ter ouvido o que o pai e a mãe dizia para eles. Porque o pai e a mãe em vida sempre chamava para ir para a igreja e eles falavam assim, não, como eu não pude ouvir a minha mãe, eu quis viver os prazeres desse mundo e agora a minha mãe não está mais aqui, o meu pai não está mais aqui, Jesus levou eles. E eu ouvi uma voz do céu dizendo assim, aí, malditos sois vós, porque negaram a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ai da terra, porque é chegado um grande momento. Eu via que muitas pessoas estavam se reunindo, eram pessoas evangélicas que ficaram, e eles começaram a formar um grupo de resistência. E Jesus falava assim, olha, agora ali, observe, essas pessoas irão passar pela maior provação das suas vidas. E tinha pessoas que tinham filhos de 8, 10, 12 anos que estavam ali que não subiram também. E eu ficava observando que as crianças que estavam ali, elas não foram salvas porque elas já tinham maturidade, elas já entendiam o que era o evangelho. Por isso que eu digo, filho de crente não é cristão, tem que se converter, tá? Não adianta você ter o seu filho e não levar ele para a igreja, você não fazer ele entender que Jesus é o único e suficiente salvador da vida dele. E então eu via muitas crianças da faixa etária de idade de 8 anos para cima, começava uma grande tribulação, as pessoas começavam a fugir, aqueles irmãos fugiam com seus filhos, só que eles eram capturados por grupos terroristas que serviam o anticristo, e eles começavam a torturar um a um, e era doloroso, meu amigo. Era muito doloroso porque eles pegavam as crianças
e ameaçava tirar suas vidas se os pais não negassem a Jesus. E acredite em Deus, meus irmãos, era algo assustador. Eu fiquei dando graças a Deus na visão porque meus filhos tinham sido salvos. E eu ficava ali, meu Deus, que sensação horrível. Eu não estava sentindo na pele como eles estavam sentindo, mas só de ver aquelas crianças sendo torturadas, eu falava assim, Senhor, não permita isso não. Eu sei que é só uma visão, mas isso é muito pesado. E ele falava, mas é o que vai acontecer. Eu via muitas crianças sendo mortas de formas aterrorizantes, porque eles não queriam negar a Cristo. Só que as crianças ficavam pedindo para os pais, pai, nega, por favor, vai me matar, nega. Eles não entendiam, gente. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Então, o Senhor falava para mim que as pessoas têm que compreender que o Evangelho de Deus tem que ser levado a sério. As crianças têm que ser introduzidas na igreja desde o ventre materno, tem que estar adorando a Deus, tem que entender o que é a salvação, tem que entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então, pai, se você que é pai cristão, não aceite que o seu filho não vá para a igreja, não aceite que o seu filho não entenda, chame ele, mostre a realidade da vida, porque Jesus está voltando. E ai daqueles que ficarem, muitas crianças ficaram no arrebatamento e ficavam perdidas. Imagine a dor no coração dos pais ao verem seus filhos sendo torturados, e muitos pais negavam a Jesus. Eu via muitos pais negando a Jesus porque não suportavam ver os seus filhos morrerem e acabavam perdendo a sua salvação. E por fim, sabe o que faziam? Eles pegavam e matavam as crianças e matavam os pais que negavam a Cristo também. Então aquela pessoa morria e morria sem a salvação porque negava a Jesus. E é aterrorizante o que espera para este povo que vai ficar. Eu espero que você que está me ouvindo não fique. Eu espero que você entenda que Jesus está voltando e talvez esse seja o último alerta para a sua vida, que talvez esse seja o último aviso que Deus está te dando. Você não caiu de paraquedas nesse vídeo não, você foi aqui direcionado por Deus para estar ouvindo o que eu estou falando, porque Jesus está voltando, meu querido, e Ele quer te alertar, Ele quer te salvar, quer salvar a tua casa, quer salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus irá dar a oportunidade para todos eles serem salvos, Ele já está dando, então agarra essa oportunidade e abraça em nome de Jesus. Se você ficou até o final, diga que você ficou, mostra para mim que você está interessado em ouvir falar das minhas revelações que Deus tem me dado, porque é muito importante. Não quero que isso aqui seja em vão, sabe? Eu quero trazer estas mensagens porque o Senhor está colocando no meu coração e eu quero que você possa estar espalhando comigo essas palavras, porque são palavras verdadeiras, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fala que nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens e velhos irão ter sonhos e visões. Então, meus queridos, agarrem e abracem os sinais que Deus está dando, porque Jesus está voltando e você não sabe qual vai ser a última oportunidade que você vai ter de ouvir mais uma vez alguém falar sobre isso.